Congrega Brasil. Nós pregamos a Cristo. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a grandiosa paz do Senhor Jesus, amém? E a você que está nos vendo pela internet, está do outro lado, que você também possa estar recebendo nesta noite uma palavra da parte de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias numa passagem bem conhecida da igreja, dos nossos irmãos, que se encontra no livro ou no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o versículo Mateus 11, versículo 28 em diante. Todos acharam? Glória a Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em algumas traduções está escrito: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu tenho cuidado de vós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Santo e eterno Deus, grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, Pai Santo, nesta noite pela tua palavra, Senhor. Ô Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor, em muitas situações já penetrou no coração dos teus filhos, das tuas filhas. E mediante tudo o que estamos passando, Deus, precisamos sempre ser alcançados por esse convite. Vinde a mim, vinde a mim. Obrigado, Santo e eterno Deus, pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amada igreja, nós conhecemos a história de João Batista. E no começo do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver João sabendo que Jesus estava a operar grandes milagres. Os coxos, eles andavam, os cegos enxergavam, as doenças eram curadas, o povo vivia ansioso de alguma forma. E João, agora preso, carcerado, resolve mandar 2 dos seus discípulos para saber quem era esse homem que estava operando milagres. E chegando lá, os discípulos encontraram com Jesus e perguntaram a Jesus se esse era o Messias esperado, ou que havíamos de esperar por outro. Amados, o que me chama a atenção e me dá uma alegria, como foi dito nesta noite, uma alegria no momento do louvor, é saber, meus amados, que Jesus no Evangelho de Mateus, ele é visto como o Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus presente. E ficamos por demais maravilhados, amados, por saber que Jesus, quando diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele assume essa responsabilidade fazendo a promessa. E eu fico feliz porque Jesus me faz a promessa à igreja e faz a você, ouvinte, nesta noite. Estamos passando por períodos, amada igreja, de muita dificuldade, como já foi dito, mas somos abençoados, somos felizes por estarmos respirando, como foi dito, por podermos acordar. A minha oração pela manhã tem sido constante, de só primeiro agradecer, porque se diante da situação que estamos passando, fôssemos nos ajoelhar e orar ao Senhor Jesus pela manhã e começar a pedir, não acabaria a lista. E eu estou acostumado agora a ajoelhar e primeiro agradecer, porque acordei vivo e com saúde.
Agradecer porque minha esposa acordou viva e com saúde. Agradecer porque os meus amigos mais próximos estão vivos com saúde. Agradecer a Deus porque a nossa igreja, muitos estão vivos e com saúde. Amada igreja, eu tenho visto e tenho passado na rua enquanto eu vou num mercado ou numa farmácia. Eu tenho visto pessoas que, mediante a ansiedade, a luta, o fardo, o jugo pesado que eles carregam, por não deixar muitas vezes ser aquebrantado pelo Espírito Santo de Deus, pois é Ele que convence o homem da justiça e do juízo. É Ele que faz com que o homem consiga enxergar o quanto está pesado o jugo, o quanto está pesado o fardo, amados. Jugo é aquela peça que se colocava em cima do boi, ou se coloca em alguns interiores, não sei se alguém já viu, para que a terra ficasse arada, preparada para o plantio. Pense no peso daquele jugo, para que o boi puxe, para que produza mantimento para o povo. E o fardo muitas vezes é pesado, tem que ser carregado, colocado em carroças para ser levado ao celeiro. E Jesus disse que o jugo é suave, não é rígido, não é duro, ele é brando. E o fardo se torna leve. E na medida que eu ando, amada igreja, e consigo evangelizar, eu não tenho perdido tempo, porque evangelizar é uma obrigação de nós cristãos. Mas diante dessa luta, na medida que eu encontro pessoas, eu costumo falar de Jesus. E essas pessoas, amada igreja, amados irmãos, elas já chegam a dizer que não é o momento, que não é agora, que não precisa agora aceitar Jesus, que ainda há tempo. O que é que elas esperam? Amados, houve situações de pessoas oprimidas pela dor do infarto, estar no meu braço, deitado e olhando nos meus olhos, eu olhar para ela e dizer: olha, tu queres Jesus? E aquela pessoa dizer: agora não, ainda não é o tempo. Infartando, amada igreja, infartando, prestes a morrer, e não quer Jesus, e não quer aceitar Jesus. No decorrer, amada igreja, da minha caminhada, como já vinha falando, encontrando pessoas embaixo de um jugo de servidão, como foi lido nesta noite na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Pessoas que estão embaixo do jugo de escravidão da carne, da carnalidade, da concupiscência, estão sendo levados pela sua vontade, a vontade carnal, para inclinarem para fazer aquilo que a carne quer. E eu entendo que quando eu falo do amor de Jesus para essas pessoas, sejam alcoólatras, sejam pedintes, sejam doentes, sejam prostitutas, sejam homossexuais, estão presos nesse jugo, nesse fardo pesado, e muitas vezes precisam de oração, precisam do amor, precisam da compreensão de nós, pregadores da palavra de Deus. Precisam ser entendidos. E estávamos naquela condição, e que ao ouvir a voz do Santo Espírito, nós fomos tocados, convencidos a nos arrepender e a deixar de inclinar, a deixar de andar segundo a carne, porque Paulo também traz que se andarmos segundo a carne, caminhamos para a morte, mas se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, certamente vivereis, ou viveremos, igreja. Mas precisamos mortificar. É preciso entender que as pessoas que estão inclinadas, elas não conseguem de alguma forma abandonar o pecado, se não convencidas pelo próprio Espírito de Deus. E eu fico ali orando, insistindo. Pessoas que querem ouvir, elas têm sede de ouvir a palavra de Deus. Elas querem, pessoas que eu tenho encontrado na rua, oprimidas, pessoas que eu tenho encontrado, amada igreja, carregadas, sobrecarregadas, querendo ouvir, querendo falar de Jesus.
Em meio à pandemia, amada igreja, em meio a tantas mortes, já passam de 70 mil. As pessoas querem ouvir falar de Jesus. Mas a gente, como evangelista, como pregador, que vai falar do amor de Jesus, nós queríamos que essas pessoas automaticamente se rendessem ao Senhor Jesus. Mas não é de nós, como já foi dito várias vezes nesta noite, é trabalhar de Deus, é trabalhar do Espírito Santo. Nós só precisamos continuar evangelizando, continuar pregando, e pregando este Jesus que diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Amada igreja, o que eu mais vi durante toda essa semana foi palavras sobre essa situação que estamos passando. Ansiedade acaba com o ser humano. Ansiedade traz para o ser humano sérias dificuldades. E a gente não pode negar que sempre estamos ansiosos por alguma coisa. Sempre ansiosos pelo que havemos de quitar, pagar, comer, ou até mesmo fazer. Mas tem pessoas, amados, como já foi dito nesta noite, que estão ansiosas sim. Aquelas que ainda têm a consciência, que não estão totalmente em coma, elas têm ansiedade sim, amada igreja, de viver, de escapar, de sobreviver. E nós como igreja, a única coisa que podemos fazer por elas, lá nos hospitais, é orar, é clamar, para que elas entendam, e para que elas possam ouvir Mateus 11:28. Que elas possam ouvir o convite do Senhor Jesus dizendo: vinde a mim, eu tenho solução para a tua causa, eu tenho solução para a tua dor, eu sou a cura da tua doença. Amada igreja, nesta semana e no decorrer, eu ouvi tantas palavras, foi só confirmação para falar desse convite de Jesus. 1 Pedro 5,7 foi trazido essa semana, e eu já vivi essa palavra por várias vezes, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele dá essa convicção de que cuida dos seus, que cuida de você, que trata você a cada momento que você tem uma dificuldade. Amada igreja, Jeremias 29, no versículo 11, também vimos uma promessa de Jesus, uma promessa de Deus através da palavra. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amados, mas se formos para o versículo 13 mais adiante, ele diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. E precisamos estar preparados para que possamos vir a receber o convite de Jesus, levando nossas ansiedades, os nossos fardos, as nossas causas, nossas dores, as nossas decepções diante do Senhor Jesus, e entregar a Ele de coração, com essa convicção de que amanhã Ele vai fazer melhor em nossas vidas. E se não fizer amanhã, depois da manhã, porque o tempo é de Deus, a hora é de Deus, e nós temos que acreditar nisto. Aquele povo estava cativo, e Jeremias agora escreve uma carta e manda. Mas o que eu me alegro quando eu lembro da história da Babilônia é que Deus manda dizer: ora, são 70 anos de cativeiro. Mas em 70 anos de cativeiro, Deus diz lá no final: há tempo determinado para acabar o cativeiro. E eu me alegro porque há tempo determinado, amado. E nós temos que crer que quando Deus escreveu, como está escrito no Salmo 139, verso 16, quando nós, substâncias ainda informes no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias foram escritos e determinados. Foram determinados por Deus. E nós temos que acreditar que Deus já escreveu a história da igreja evangélica congregacional. Deus já escreveu a história dos membros da igreja evangélica congregacional. E que você possa ser ricamente abençoado nesta noite com esta palavra. E que essa palavra possa ter nesta noite encontrado corações necessitadas pela palavra. E Jesus vai continuar dizendo durante todo o decorrer da semana: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.